Então, a primeira pergunta que eu recebi aqui foi da Gessiane, e ela perguntou que se podia vacinar o bebê com ele gripadinho. Ô, gente, a gente tem que entender uma coisa, a vacina, ela é sempre, sempre mais importante do que tudo. Então, uma febrinha baixinha, um narizinho escorrendo, uma tossezinha simples, bobinha, ou seja, um resfriadinho simples, não contraindica a vacina. As contraindicações de vacinar uma criança são muito específicas, são muito detalhadas, elas deveriam ser conhecidas por todos, mas de um modo geral, não sei o que acontece com o pessoal do posto, que chega lá, não chega nem o pediatra a tomar conhecimento, e as meninas da recepção às vezes já falam que não pode vacinar. Gente, não existe isso. Criança com sintomas muito simples, tranquilos e leves de resfriadinho, uma febrinha baixa, podem sim ser vacinadas. O que a gente fala, gente, é principalmente sobre a vacina do rotavírus, pra gente não fazer quando a criança estiver num quadro diarreico importante, ou seja, tá fazendo muita diarreia ou tá vomitando muito. Não é ideal fazer a rotavírus. Mas, fora isso, as contraindicações são muito específicas. Então, nada pra gente apavorar com as vacinas, tá bom? Ai, olha o que eu tenho hoje. Olha, pra tentar ir riscando as perguntas que eu já respondi, pra não tentar deixar menos gente sem resposta. Vamos lá. Perguntando aqui a Pri, perguntando se pode sair com o bebezinho de 40 dias pra passear de carro e ele não sair do carro. Pode sim, Pri, não tem problema nenhum. Você tem que levar alguém na casa de outra pessoa, vai levar o marido no trabalho, vai dar uma carona pra alguém, ou quer dar uma voltinha, quer ir ver gente, né? Porque a gente quer ver gente quando a gente tá nesse puerpério aí, nesse pós-parto, e o bebê não pode sair de casa, não pode ir pra movimentos grandes, e a gente quer dar uma voltinha. Então pode sair de carro, pode ir ver gente, assim, não tem problema nenhum, tá bom? Ó, gente, essa pergunta eu recebi muitas vezes mesmo, sobre a posição do bebê dormir. E muitas mães mandando que os bebês só conseguem dormir de barriga para baixo. Meninas, a posição de dormir é barriga para cima. A gente não pode deixar o bebezinho dormir de bruço, principalmente se ele estiver sozinho ali. Nunca pode, mas se ele estiver sozinho ali, gente, não pode dormir de jeito nenhum de bruço, porque o risco dele asfixiar, dele ter uma morte súbita é muito grande. Então não vamos deixar os bebês dormindo de barriga para baixo. Aí as mães vão me perguntar, e já perguntaram aqui várias vezes, doutora, mas ele só dorme de barriga para baixo. Ele só dorme desse jeito. Como é que eu faço? Vai ter que ir acostumando ele a dormir de barriga para cima. Não adianta. A posição de dormir é deitadinho com a barriga para cima. Tem até uma campanha que tem uma blusinha e na frente da blusa é escrito assim, este lado para cima. É uma orientação bonitinha e que vale a pena a gente seguir, tá bom? Ó. Nossa, posição de dormir confortável. A posição de dormir confortável é a posição certa, tá, meninas? Que é barriga pra cima. Se eu posso passar qualquer tipo de pomada e como saber se deu alergia? Primeiro, gente, não sei aonde vocês estão falando sobre pomadas, mas se for pomadas para assaduras ou as pomadas de prevenção de assaduras, os cremes de barreira, essas pomadas de um modo geral, a gente pode passar todas as pomadas sim. A gente só tem que ter atenção na qualidade da pomada, porque algumas pomadas são tão fininhas que elas não vão proteger a área de contato do bebê com a fralda. E aí, às vezes, a gente usa alguma fralda que ela não absorve tanto, que ela fica um pouco mais úmida, ou a gente tá na rua e não levou outra fralda e a fralda ficou um pouquinho mais úmida, esse bebê, ele pode fazer uma dermatite, pode ficar mais assadinho. Então, o melhor é você investir numa pomada de qualidade para prevenir as assaduras. Agora, se o bebê tá com assadura importante mesmo e tudo, a gente vai entrar com pomadinha de óxido de zinco, que é o padrão das pomadas. O pediatra vai orientar a frequência dessa pomada. Isso é simples, mas a gente deve passar ela a cada troca de fralda ou de 4 em 4 horas, o que vier antes, porque precisa mesmo proteger a área. E se tiver contaminado, a gente usa anistatina. Então, gente, atenção. Não é, eu falei com vocês, acho que ontem ou outro dia também. Então, não é pra ficar usando a pomada com anistatina quando o bebê tem só uma assadura simples. Porque a anistatina é uma medicação que só deve ter usado quando tem a infecção por fungo. Se não tiver, a gente não precisa fazer, tá bom? Ó, se colocar muita roupa no bebê, dá brotoeja. Foi a Jaque que perguntou.
Já que dá sim, né? O bebê, ele não pode ficar suado. Eles sentem, nas primeiras horas de vida, os bebês, eles perdem muito calor. Então, eles precisam ficar mais agasalhadinhos para não fazer hipotermia, para não abaixar muito a temperatura. Então, a gente tem que tentar manter a temperatura deles ali na faixa do 37. Esse é o ideal para os bebezinhos. Mas, meninas, quando a gente agasalha demais, quando a gente empacota demais os bebês, pode encher de bolinha, porque ainda não tá madura a pele deles, que vai transpirar. Igual a nossa transpira, igual a gente fica suado, escorre suor. O dos bebês não. O dos bebês vai encher de bolinha. E essas bolinhas são microvesículas. O que é isso? São micro bolhazinhas, sabe? Bem pequenininho. Então, meninas, não dá pra gente deixar o bebê empacotado, porque ele vai transpirar. Isso principalmente na hora das mamadas. É a hora que o bebê gasta mais energia e é a hora que ele sente mais calor, que ele fica mais suado. Então, imagina, seu bebê tá empacotado, tá com o body, tá com o macacão, tá com uma calça, tá com coeiro, tá com aquele negocinho de zíper, mais uma manta agarrada em você, pegando o seu calor do bracinho, do seu tórax, tentando mamar e fazendo esforço. Ele vai ficar suado e vai molhar o cabelinho atrás. Se vocês observarem que o cabelinho do bebê tá molhado atrás, que a nuca tá suando, porque é ali que eles transpiram mais, pode ter certeza que você empacotou demais o bebê e ele vai dar bolinha. Alguns ficam suadinhos e não dão, mas é raro. A maioria que fica muito suado dá brotoeja e dá bolinha. E às vezes essa brotoeja fica mais inflamada, mais vermelha, pode dar até na orelha, gente. E aí o pessoal pergunta muito, e perguntaram aqui também, se pode passar maisena. Aqui, ó, se pode dar banho com camomila, com maisena. Não, gente, assim, não tem contraindicação da maisena na água do banho, né? Mas ela não vai resolver todo o problema, o neném vai ficar bem branquinho. Então, o importante é você deixar o bebê fresquinho. Porque a maisena, eles falam que absorve um pouco do suor, mas o bebê, ele não vai ficar suando no corpo. Então, não adianta você ficar passando maisena no corpo. Nas áreas de dobrinha, a gente até passa uma maisenazinha às vezes, mas não é o recomendado. O recomendado é sempre deixar o bebê fresquinho. Mas nas áreas de dobra, não tem problema se você passar uma maiseninha, que ela ajuda sim, tá? Esse conselho de vó, ele ajuda bastante. O que a gente pede pra não fazer, meninas, é não fazer talco. Talco, a criança vai inalar o talco e vai fazer quadro respiratório. Então, por favor, o talco não. A maisena, como ela é mais pesada do que o talco, ela se dispersa muito menos do que o talco. Então, o talco não. Se quer fazer alguma coisa, faz a maisena mesmo, tá? Ó, uma página, meninas, respondidas. Cadê, ó? Outra de posição do bebê dormir. Cadê, ó? Como prevenir a voltar à brotoeja? É prevenindo o calorzinho mesmo. Em alguns casos, gente, na brotoeja a gente tem que passar algumas medicações. Quando tá muito inflamada a pele... Oi, Poli, boa noite. Quando tá muito inflamada a pele na brotoeja, a gente tem que passar, assim, às vezes uma pomadinha, uma loção, a gente consegue melhorar bastante. Mas não são essas pomadas de assadura, não, tá? E nem pasta d'água, igual vocês sempre perguntam. Posso passar pasta d'água na brotoeja? Não tem indicação, não, tá? A gente vai obstruir mais ainda os poros. A gente tem os cremes específicos pra passar pra brotoeja. E o pediatra é sempre melhor pra orientar, que vocês sabem que aqui eu não posso ficar falando de remédios. Quando o bebê não quer dormir em posição nenhuma, exceto a posição pra cima. A Elô perguntou. Que bom, Elô, graças a Deus, porque a posição pra cima é a posição certa mesmo, é barriguinha pra cima, tá? Como impedir as assaduras do pescocinho e demais dobrinhas? A Fabi perguntou. Fabi, da mesma forma que evita a brotoeja, deixando o bebê mais fresquinho, mais tranquilo, com a roupa mais leve. Eles sentem basicamente o mesmo calor que a gente sente, que as mamães sentem. Então não tem muito mistério. É deixar o bebê fresquinho. Viu? O cabelinho tá suando, ele tá quentinho demais. Agora, aquele bebê muito fofo, que a dobrinha faz assim, e você só consegue ver quando você abre as dobrinhas. Aí você pode passar uma maiseninhazinha no meio das dobrinhas pra tentar deixar um pouco menos contato direto com a pele fazendo atrito, tá bom, gente? Porque essa discreta umidade com esse atrito, aí pode assar mesmo essas dobrinhas dos gordinhos gostosos. Os ronquinhos. A Mariane tá perguntando quanto tempo some o ronquinho que o bebê tem e se é normal de vez em quando parecer que ele tá roncando. Cortou a pergunta dela. Normal parecer que de vez em quando parece que ele tá roncando? Ô Mari, o bebezinho,
Todo bebê, gente, as mães falam assim, ai, meu filho bebeu água do parto. Gente, praticamente todo mundo bebe água do parto. Eu bebi, você bebeu. Todo mundo bebe em algum grau a água do parto, né? O líquido amniótico. Desde que a mãe ainda tenha líquido amniótico, né? Quando a bolsa rompe, às vezes é menos. Mas, de um modo geral, todo mundo bebe um pouquinho do líquido amniótico. E hoje em dia, graças a Deus, hoje em dia não, desde 2015, então já tem 4 anos, meninas, que o protocolo da Sociedade Brasileira de Pediatria para reanimação neonatal, ou seja, para as recomendações em sala de parto, para o pediatra que dá assistência na sala de parto, a recomendação é não aspirar mais quem não precisa ser aspirado. Ou seja, hoje em dia, nós pediatras não aspiramos mais, não passamos aquela sondinha e aspiramos todos os bebês, igual fazia antigamente. Hoje em dia, a gente só aspira o bebê que precisa ser aspirado. Então, algumas vezes eles roncam um pouquinho mais, mas nada que o soro fisiológico não consiga limpar a narina deles. Bebês que estão roncando há muito mais tempo, que tá passando um mês roncando, um mês e meio roncando, tem que observar. Mas a primeira recomendação sempre é manter a limpeza das narinas com soro fisiológico. E é à vontade, gente. O soro tem que ser usado sempre que obstruir o nariz. E é soro puro, não é soro com nada mais. É soro fisiológico, simples e puro, sem nada. Esse soro não tem risco. Mamãe me perguntou se o soro fisiológico pode dar ataque no coração. Não, o soro fisiológico não. Os soros misturados com outras coisas, né, com seus vasos constritores e tudo, esses podem fazer intoxicação no bebê. Mas soro fisiológico puro não tem problema, pode fazer à vontade. Ah, Maeda, me perguntaram aqui também, eu olhei no relance sua pergunta, se o bebê precisa usar meia. Não, gente, não é obrigatório que o bebê use meia não, tá bom? O bebê, se tiver calor, se tiver tudo fresquinho, ele pode ficar descalço, não tem problema não, tá? Vamos lá. Ah, outra pergunta de quando pode passear com o bebê. Ó, a Rê Alencar tá perguntando. A minha filha vai fazer 3 meses. Eu posso levá-la para o mercado? Eu não tenho quem deixar. Então, Rê, ainda não dá, não. O que a gente pede no mínimo, é que a gente tenha pelo menos a vacina até os 3 meses, que é super importante, que é a vacina da meningite. Então, gente, vocês vão levar o bebê no mercado sem saber quem tá pelo mercado, sem ter com a vacina de meningite feita, não vale a pena não, tá? Então, pelo menos todas as primeiras doses bonitinhas das vacinas, tá bom, gente? E eu sei que tava faltando a penta, agora já chegou em um monte de lugar, graças a Deus. Agora são poucos os lugares que estão em falta da penta. Então não tem mais nem desculpa, tá, gente? Antes ia ter que ficar um tempinho mais preso em casa sem a penta. Mas agora que ela chegou, tá tudo certo. Então, 3 meses, mercados, supermercado não pode, shopping não pode, igreja não pode. Eu sei que a gente quer levar o neném pra rezar, pra abençoar e tudo mais. Mas ele não tem idade ainda pra frequentar locais, principalmente fechados, com aglomeração de pessoas. Ai, me perguntaram, festinha de buffet infantil. Jesus amado, gente. Festinha de buffet infantil eu acho que é pior do que supermercado. Imaginem, aquelas crianças todas que já vão pra creche, pra escola, que tem contato com... Eu até arrepiei. Que tem contato com 1 milhão de vírus e bactérias perdidas, correndo loucamente, esbarrando em você, no seu filho, pegando, querendo chegar perto, querendo olhar o bebê e o seu bebê sem as vacinas. Então, festinha infantil pior do que o supermercado, tá, gente? Nem pensar. Ah, chegou aqui, ó, a pergunta da Tati. Tenho aniversário sábado que vem e meu bebê tem 1 mês e meio. Posso levar? É aniversário do sobrinho. Tati, não vai dar esse aniversário. Você tem que mandar um beijo, manda um presente, agradece o convite, mas não dá. 1 mês e meio não dá não, Tati, sem condições. Ah, Tati perguntou também se ele pode dormir de lado. Não pode, Tati. É barriga pra cima, ainda mais com 1 mês e meio. A Ana perguntou se tem alguma pomada que alivia brotoeja. Tem, Ana. Tem pomada que alivia, tem loção que alivia. Aqui eu não posso ficar falando os nomes de medicações, mas tem sim, consulta o seu pediatra direitinho, que eu tenho certeza que ele vai saber te orientar, desde que ele não passe Bepantol, pasta d'água pra brotoeja, tá bom? Você pode ligar o ventilador no quarto do bebê recém-nascido? Pode, gente, não tem problema não. Só não vamos ligar o vento em cima da criança, mas ligar pra circular o arzinho não tem problema não, tá bom? A Simone perguntando que o neném dela fica se assustando o tempo todo e se mexendo à noite. Ô, Simone,
Os bebezinhos têm um reflexo de Moro, que a gente chama, que eles dão uma assustadinho com a mãozinha assim, olha. Os bebês que têm muita frequência desse reflexo, com o tempo ele vai diminuir e vai desaparecer. Por volta dos 3 meses, ele perde esse reflexo. Mas os bebês que se assustam muito, com muita frequência, esses bebês, às vezes, você pode dar aquela leve enroladinha, igual a gente faz com o coelhinho, como faz aquele pacotinho. Você pode enrolar um pouquinho para ele ter um sono um pouquinho mais tranquilo. Mas a tendência é que ele tenha esse reflexozinho até mais ou menos os 3 meses. Depois ele desaparece, tá bom? Ai, aniversário, lugar aberto. Quem perguntou? Carol. Carol, depende do lugar, depende da aglomeração. Eu não recomendo, não. Antes de 3 meses, não recomendo, não. Tá bom? Ah, me perguntaram. Neném menor de 3 meses pode passear de avião? Gente, primeira coisa que eu tenho pra falar. Que maravilha que a vida de vocês está seguindo o fluxo normal, que vocês estão planejando viagens com recém-nascido. Eu fico feliz de saber que a vida de vocês está normal. Mas não dá. Neném de 3 meses no avião é a mesma situação. Gente aglomerada em lugar fechado. De jeito nenhum, tá? Como é que é, Josi? Seu neném tá com diarreia. Ele deve ter 6 meses. A diarreia não pode ser 6 meses, né? Tá com diarreia, tem 6 meses, tá todo assado, passa pomada, troca a fralda, sempre o que fazer. Ô, Jô, tem que passar pelo pediatra pra ele avaliar direitinho a situação que eu falei. Bebê com assadura, que você faz tudo certinho. Desde que não esteja usando lenço umedecido também, tá, gente? Falei ontem, não pode usar lenço umedecido. E, principalmente, se tiver o bebê assado. Ah, mas como é que eu vou sair com meu bebê? Vou lavar na pia? Vai lavar na pia. Vai lavar na pia e me desculpem os outros que não têm filho. Mas mãe lava filho na pia do shopping, lava filho na pia do mercado, lava filho onde tiver que lavar o filho pra não usar o lenço umedecido. Nós somos assim mesmo, tá? Bebê de 8 meses pode viajar de avião, pode sim. Tava falando do que, gente? Ah, tá. Perdi. Da Jô lá. Ô, Jô, então é o seguinte, se o seu bebê tá com 6 meses, tá muito assado e você tá fazendo tudo certo, tudo certinho mesmo, por favor, passe pelo pediatra, porque ele precisa avaliar se não contaminou com fungo. Porque se contaminou com fungo, a pomada sozinha não vai ser o suficiente. E tem que avaliar também, se ele com 6 meses começou a introdução alimentar, se algum alimento aí fez alguma intolerância pra ele, fez algum mal, tá bom? Vamos avaliar direitinho, vamos avaliar. Ai, essa já foi também. Só faltam essas 20 páginas aqui, gente. Acho lindo que vocês comandando pergunta. Quanto tempo pode ir ao shopping? Já falei, depois de 3 meses, no mínimo. O bebê vai fazer o quê no shopping? Nada, né, gente? A gente que vai passear. Então, assim, deixa o bebê com a mãe, com a sogra, um pouquinho, se puder deixar com alguém. Deixa e vai ao shopping, porque eu sei... Gente, eu sou mãe de 2. Eu sei que a gente quer passar e mostrar o filho pra todo mundo, gente. Não tem coisa mais metida que mãe. Não tem. Mãe é tudo metida. A gente quer mostrar o filho, a gente acha que ele é lindo. E a gente gosta que todo mundo elogie. E a gente gosta quando elogia que a gente tá ótima, porque o neném acabou de nascer. Meninas, mas shopping não, porque eles não tem nada pra fazer lá, tá bom? Não estão perdidos lá agora. Desespero. A minha ainda não fez 3, já fui em uma festa no shopping, no mercado. Fernanda. Ai, Fernanda, fica tranquila. A frase que eu sempre falo... Eu comentei ontem que ela saiu da minha cabeça num momento, acho que muito iluminado, e que eu acho que eu sempre repito pra vocês e vale muito a pena. Não se culpem por aquilo que vocês não têm conhecimento ou por aquilo que vocês não têm controle. Ou seja, se você não sabia que não podia ir a todos os lugares com o bebê e estava indo aos lugares, Fernanda, você não tinha o conhecimento, não te orientaram, não te avisaram. Você não está errada em nada, você não tem culpa de nada. Culpada é quem não te orientou lá nas primeiras consultas, certo? Então não se chateie, não se culpe. Daqui pra frente a gente começa tudo mais certinho, só isso, tá bom? Pra praia, a Cíntia perguntou ali e me perguntaram aqui também. Ô, gente... A praia é uma questão muito complicada, porque é um ambiente aberto, não tem tanta circulação de vírus, de bactérias pelo ar, mas o bebê desidrata muito fácil. Então, a minha orientação, se eu puder, assim, ser muito rígida, eu vou falar pelo menos 6 meses, tá? Pelo menos 6 meses, até porque a partir do 6º mês de vida ele pode começar a usar protetor solar. Então, assim, bebês antes de 6 meses... Assim, dá até pra ir na praia bem de manhã, bem cedinho, protegido, boné, tudo que você tiver direito pra criança não desidratar. Se ele mama seio materno, oferecer mais ainda o seio materno, porque eles desidratam muito fácil. A gente acha que só proteger de cima vai resolver, né? Colocou o chapéu e tudo. A radiação, ela vem por cima indiretamente, mas ela reflete na areia também. Então aquela areia branquinha linda que a gente adora passear, bem lisinha, bem branquinha,
ela reflete a radiação de volta. Então, o bebê pode desidratar com calor, ele pode sofrer as ações da radiação do mesmo jeito. Então, a minha recomendação é a partir de 6 meses, quando ele já pode usar protetor solar. Mas... Ih, Poli, tá gravando de novo a sua? Gente, tá travando pra vocês? Ou é só da Poli? Mas, de qualquer forma, a gente recomenda a partir de 6 meses. Se quiser dar um pulinho na praia antes, vai, mas com todo cuidado e pouquíssimo tempo. Não é pra ficar o dia inteiro na praia com o bebê, tomando aquela cervejinha, comendo petisco, não, tá bom? Cadê? Deixa eu ver. Posição de barriga pra cima. É, posição de barriga pra cima. Chá de camomila, aveia, maisena na água do banho. Auxilia na brotoeja? Não. Não resolve a brotoeja. Muito menos chá de camomila, meninas. Aveia, então, nem pensar. Ai, gente, mamãe perguntou aqui pra mim. Eu perdi ela, cadê? Acho que passou aqui, deixa eu ver. Foi que eu até anotei e pintei aqui. Mamãe perguntou que até ai, Loiane, não foi você que perguntou, mas eu lembrei de você, dessa pergunta aqui. O mamãezinha me perguntou por que o bebê dela, ele acorda muito. Ele tem acho que 1 mês e pouquinho e ele acorda muito, muito, muito. E quanto tempo que é normal um bebê dormir por dia? A outra mamãe abençoada falou assim, doutora, eu acho que meu filho dorme muito. Eu não acho que seja muito, ela colocou assim entre parênteses, entre aspas, foi no direct, e ela falou assim, mas é que todo mundo fala que ele dorme muito. Gente, o bebê dela é ótimo, é saudável, ganha peso, tem um despertar tranquilo, não tem nenhuma doença, teste do pezinho tudo normal, não tem por que a gente se preocupar. Agora, os bebês são diferentes um do outro. O que acontece? Eles podem dormir até 20 horas, os recém-nascidos podem dormir até 20 horas por dia. Só que eles intercalam esse sono. Eles têm ciclos de sono e a cada troca de ciclo ele pode acordar. E os ciclos deles podem variar de 1 a 4 horas. Então tem bebê que vai acordar de hora em hora e tem bebê que vai dormir 4 horas seguidas. Tem bebê que vai dormir 6 horas seguidas. Amém, Senhor, né? Eu ouvi um amém. Então, isso pode variar de bebê para bebê, mas tem bebê que pode acordar de hora em hora sim. E às vezes as mães perguntam, é porque o leite não tá sustentando. Não é não, gente. Na verdade, é só uma troca de ciclo. E depois eu vou tentar falar pra vocês um dia, se Deus quiser, eu vou falar um dia só sobre o sono, mas a gente vai poder falar como é que entende esse ciclo de sono deles e o que a gente pode fazer pra tentar pôr uma rotina melhor no sono. A Loiane me pediu aí pra ajudar na rotina, eu vou tentar, Loiane, do fundo do meu coração, tá? Tô buscando tempo, gente, tô buscando tempo pra tudo. Essa que já foi também. Outra pergunta de brotoeja, falando que o bebê dela tem dias que tá com brotoeja. O que ela faz, a Maristela? Ô Mari, mesma coisa que eu orientei vocês, é deixar o bebê fresquinho mesmo. E em alguns casos tem que passar loção ou um cremezinho, tá? A Lude, linda, eu não tenho pergunta, mas queria agradecer. Lude, você é uma princesa. A Lude é uma mãe minha lá do direct também. Colocar bebê de lado pra dormir não pode. A Mari mandou aqui que usa pomada de zinco com óxido de nistatina desde que o bebê dela nasceu. Mari, não pode. A nistatina, ela é um remedinho, ela é pomada com medicação. Ela não é uma pomada só para proteger de assadura, para prevenir assadura. Então não pode, a nistatina não. Você pode até usar que tem só óxido de zinco, mas com nistatina não é indicado, tá bom, Mari? Porque talvez o dia que você precisar da nistatina, ela não vai funcionar. Então não pode. Posição para dormir. Se pode hidratar a pele do bebê, creme pra bebê. Pode, gente. Pode e deve hidratar a pele dos bebês sim, tá bom? Tem os cremes que são específicos para hidratação da pele do bebê. Alguns bebês descamam muito, 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 ainda recém-nascidos. Então, depois da primeira semana, os primeiros 10 dias de vida, a gente já libera alguns testezinhos bem de leve, com cremes específicos pra idade, pra gente poder hidratar essa pele e diminuir essa descamação, tá? Mais uma disposição de dormir. Barriga pra cima. Gente, é um mantra. Bebê dorme de barriga pra cima. Este lado para cima. Não esqueçam. Eu acho que vou mandar fazer umas blusas e entregar na casa de cada uma. Este lado para cima. Outra pergunta. Qual a melhor posição? Olha, a Jaque perguntou. A Vi perguntou. Todo mundo perguntando. De brotoeja e de colocar o bebê pra dormir pra cima. Camomila, não. O bebê que só quer dormir de lado, não. Outra pergunta, que o neném de 46 dias se pode ir pro aniversário. Ele só tomou 2 vacinas até agora. A Neia, você já tá me dando a resposta, Neia. Você mandou pra mim aqui. Ele só tomou 2 vacinas. Ou seja, você já sabe que é pouco, Neia. Então não pode, gente. Não pode não, tá? Festa de criança. Bebê com 2 vacinas, nem pensar.
2 vacinas é BCG e hepatite, né? Isso ele fez lá no nascimento. Nem pensar, né? Mas com certeza ele já fez mais alguma coisa por aí, né? Ó, todas. A Tami quer saber sobre tudo. Sobre o brotoê, sobre o sono. A Tatiane perguntando que o bebê dela já tem 6 meses e ainda não dorme a noite inteira. Tati, é assim mesmo, eles podem acordar assim, tá bom? Não quer dizer que seja fome, não. Ela perguntou, é normal ou é fome? Não, pode ser normal da idade, porque eles estão começando a entrar num ciclo melhor aí depois dos 3, 4 meses. Só que depois vai modificando, alguns bebês têm uma dificuldade maior para entrar no ciclo. Eles tendem, gente, no comecinho eu não sabem, eles tendem não, eles não sabem o que é dia e o que é noite. Mas conforme eles vão entendendo o que é dia e o que é noite, vai entrando um ciclo circadiano para eles, que é o ciclo de dia e noite que todos nós temos na nossa vida, na nossa cabeça, né? Já é natural nosso, eles vão entrando nesse ciclo e vai facilitando um pouquinho, tá? Maisena no banho não. Bebê pode sair de casa com quantos dias de nascido? Ele pode sair, ir na rua, tomar um solzinho, ir no quintal, tomar solzinho. Ele pode ir no parque, a céu aberto, tranquilo, um pouquinho, numa hora bem fresca, passar uns minutinhos e voltar. Ele pode, o bebê pode e precisa de tomar um solzinho diário, tá, gente? É importante para a vitamina D. Mas a gente não pode deixar o bebê exposto ao sol diretamente muito tempo, porque realmente o bebê desidrata muito fácil, ainda mais os pititicos. Não pode. Ai... Mais uma pergunta. Com quantos meses pode levar o bebê para passear no shopping? Pelo menos, no mínimo 3. Mas se eu puder falar 6, são 6. É importante colocar o bebê de bruço. É sim, Sil. Os bebês que estão entrando naquela fase de sustentar o pescocinho, né? A gente faz esse exercício sim. Coloca o bebê de bruços, pelo menos 15 minutinhos, para deixar ele tentar fazer a força e se exercitar. Ai, que pergunta bonitinha. É sim, tem um nomezinho técnico, isso no inglês. Mas deixar o bebê de bruços é fundamental para ajudar. É um exercício para ele desenvolver, tá bom? Mas não precisa se preocupar, ficar cobrando, não. O bebê dela tem 5 meses, eu já acordei, ele tava de bruços. Coloquei ele de barriga pra cima, dormiu de novo. Quando eu acordei, ele tava de bruços. O que fazer? Nisso daí você vai desvirando, né? Vai ser, como é que é o nome? Perdão. Camila, você vai ter que ir desvirando. O bebê vira, você desvira. Mas não precisa ter um pânico de ficar a noite inteira olhando se ele tá virando ou desvirando, não. Tá bom, gente? Pera aí, Aline. O bebê da Aline tá mamando fórmula e começou a fazer cocô a cada mamada. Será que é o leite? Devo trocar? Não, Aline. O bebê de 4 meses, ele pode fazer evacuações a cada mamada, sim. Eu expliquei ontem, gente, que o bebezinho ele tem um negócio que chama reflexo gastrocólico. Esse reflexo significa que quando a comidinha, o leite, o alimento bate no estômago, o estômago avisa o cérebro e o cérebro avisa o intestino que esvazia aí, meu amigo, porque tá entrando mais comida. Tem que esvaziar. Então, às vezes, ele faz evacuações a cada mamada ou a cada alimentaçãozinha, mesmo os bebês maiores. Isso chama reflexo gastrocólico e é normal. E que bom que eles têm isso. E Aline, não sei se foi você que mandou. Em algum lugar eu perdi a pergunta aqui já, gente. Mas sobre os bebês e os cachorros. Gente, primeira coisa que a gente tem que entender. Os animais de estimação são uma bênção na nossa vida. E depois que você coloca um animalzinho na sua casa, que você tem um animalzinho, como é que você vai tirar ele do convívio? Como é que você vai dar ele para outra pessoa criar, né? Você faria isso com o primeiro filho se você não tivesse o segundo filho? Então, assim, tem pessoas que levam um animalzinho de estimação como um filho mesmo, foram companhia durante tanto tempo. Então, gente, é muito importante. O cachorro, primeira coisa, né, gente, entender. Não vai colocar uma criança junto com o pitbull sozinha, né? Eu ainda fico mais preocupada, né? O Rottweiler, né? Um cachorro desses, um cachorro grande que possa machucar o bebê. Sempre supervisionado. O bebê pode sim ter contato com o cachorro. Isso, gente, ter contato com o cachorro não é deixar o cachorro lamber o bebê, tá, gente? Pelo amor de Deus. Nem a gente lambe. Nós somos cheios de bactérias, imagina o cachorro lambendo. Mas é super importante a gente deixar esse contato. E já tem vários estudos que mostram que os bebês que têm contato com os cachorros desde o comecinho, mesmo que lá na frente façam alergias e façam rinite, façam asma, bronquite, mesmo esses bebês, eles, se tiverem contato com o cachorro antes, é mais difícil que eles desenvolvam uma alergia ao animal, ao pelo do animal. Então, se vai ter cachorro, que tenha desde pequenininho, que apresente os dois, o bebê e o cachorro, desde pequenininho. É melhor do que a criança com 5, 6 anos você querer dar o cachorro, tá bom? O que não tem problema também, tá, gente? É só falando sobre a reação que ele pode fazer de alergia ou de rinite para esses cachorrinhos. Quantos meses
Pode dar água. Stephanie, a gente começa a introdução alimentar ao 6º mês e a água também. Bebês que mamam fórmula podem tomar água antes, mas bebês que mamam só seio materno com 6 meses, tá? Nada, Aline, imagina. Deixa eu continuar respondendo as daqui das caixinhas, gente. Peraí, vamos lá. Mais uma de brotueja. Tá muito calor, né? Deve estar todo mundo pipocando aí de brotueja. Se pode usar... antigamente usava talco, se agora é proibido o talco. Gente, o talco ele não é que é proibido, né? Proibido é muito forte, mas não é recomendado de jeito nenhum pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pelo risco de inalação do bebê, tá bom? Por mais que sejam partículas, por mais que você tome cuidado, são partículas muito pequenas, então o bebê pode inalar sim, tá? A que temperatura o ar-condicionado pode ficar... A que temperatura o ar-condicionado pode dormir os bebês? Inês, entendi. Em qual temperatura você pode colocar o ar-condicionado pro bebê dormir, né? A temperatura ideal aí, gente, é na faixa de 22, 23 graus, até no máximo 24, senão fica muito quente. As células ciliadas, né? As nossas células, os cílios da nossa traqueia, eles funcionam bem na temperatura entre 19 e 24 graus. E pra gente conseguir ter uma temperatura confortável pro bebê, a temperatura de 22, 23 graus é muito boa, tá? Mais do que isso, deixa a temperatura ambiente, né? Como fazer o bebê dormir a noite inteira sem acordar? Gente, não tem mágica, né? Tem rotinas que a gente pode implementar, rotinas do sono, mas mágica não tem. Então, assim, é toda uma sequência, todo um cuidado, implementar rotinas, tomar cuidado com a alimentação, com a amamentação da madrugada, não colocar o bebê dormindo no berço. Eu sei que isso vai dar polêmica, mas a gente não deve fazer o bebê dormir no colo, depois colocar no berço, tá? Eu sei, comecem a mandar as perguntas que eu sei que vai ter um monte sobre o bebê dormir no berço, mas o ideal é você colocar o bebê ainda acordado no berço. Você vai acalmando ele, você se mantém ele do lado, mas fazer dormir no colo, balançando, mamando, o bebê vai ter mais dificuldade para dormir e manter o sono. E quando ele acordar, ele vai te dar o trabalho dobrado de fazer ele dormir de novo, porque ele não vai querer dormir sozinho. Então é rotina, gente, é rotina. Dormir de bruço não pode. Ai, gente, muita pergunta. Eu sei que vocês têm 1 milhão de dúvidas. Ai, vou responder só mais uma. Ainda tem mais um monte aqui pra responder. Dermatite da fralda e assadura é a mesma coisa? Você pode interpretar assim, tá, gente? Às vezes, não é por causa da fralda, mas como ele é na região das fraldas, a gente acaba chamando de dermatite das fraldas sim, tá bom? Mas existe um outro tipo de dermatite que ela dá na parte do elástico da fralda. Essa é a dermatite mais verdadeira, dermatite das fraldas mais verdadeira, porque ela tem relação com o látex ali, com o elástico, com a composição daquela parte onde não tem algodão da fralda, tá, gente? E aí tem que trocar a fralda. Nesse caso, tem que trocar a fralda. Quando é aquela dermatite de assadura com a fralda, às vezes, se for uma fralda muito fraquinha, que não absorve tanto, às vezes tem que trocar a fralda também. Mas de um modo geral, não. De um modo geral, a gente consegue tratar essas assaduras, essas dermatites, só com a pomada mesmo. Combinado? Meninas, muitas perguntas de novo. Eu amei mais uma vez a participação de vocês. Muito obrigada por tudo. Obrigada, Lud, pelas felicitações. Bebê não pode dormir de bruço, Marlene. O gato funciona da mesma forma que o cachorro, tá, Tati? Não tem problema, não. Colocando ele junto desde pequenininho é melhor do que colocar depois. Ai, Alana, obrigada, beijo. Né, eu tô tentando... Ela não grava agora, ela só grava quando eu encerro. Então, tomara que hoje não trave, ela fique gravada, tá bom? Meninas, muito obrigada. Que vocês tenham um resto de noite lindo e maravilhoso. Não se esqueçam de se inscrever. Agora a gente tem um canal no YouTube também. Tô tentando ver se consigo colocar as lives lá. Ontem a live não gravou. Eu fiquei arrasada, porque eu gosto de assistir depois. Ver se deu pra vocês entenderem. Então, se inscrevam. O link tá na bio. Muito obrigada. Um beijo. Fiquem com Deus. E muito obrigada por terem participado dessa semana de mêsversário nossa, no Semana Fale com a Pediatra. Eu amei conversar com vocês e vou morrer de saudade. Beijo, fiquem com Deus.